Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Âmara. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Âmara. Boa tarde, estamos no Política de Saltos Altos com as nossas comentadoras residentes Cláudia Cardoso, Graça Silveira e Judite Parreira. A segurança tem estado na ordem do dia, com tumultos em Lisboa que levaram à divisão do país sobre a polícia. A morte de um cidadão na sequência de um incidente com a PSP propiciou agitações que culminaram com autocarros incendiados. Os partidos políticos reagiram, dividindo-se entre os dois lados da questão. Cláudia Cardoso, as forças de segurança em Portugal abusam do poder e são racistas, como têm sido acusadas, ou têm falta de meios? Ora bem, boa tarde a todos. Boa tarde, Andreia, que também cumprimento a Graça Silveira e a Judite Parreira. E cumprimentar, claro, os nossos ouvintes que nos seguem aqui no Política de Saltos Altos. Efetivamente, estas últimas semanas têm sido muito agitadas desse ponto de vista, não é? E levou a uma polarização da sociedade portuguesa. É claro que nós sabemos que somos um país de brandos costumes, não é? Portugal é conhecido por alguma bonomia no tratamento quer das questões da imigração, quer das questões que envolvem até o próprio racismo, como se costuma falar. E o que eu acho que aqui se passa é que também faltou, por um lado, um certo bom senso nesta questão e, por outro, houve um aproveitamento político muito evidente e uma externalização daquilo que, no fundo, tem que ser resolvido nas instâncias próprias e que não se permitiu que isso acontecesse. No fundo, há, efetivamente, uma situação policial que leva a uma situação parece que terá sido um pedido para que o cidadão parasse, o cidadão não obedece, a polícia, há perseguições, há uma série portanto, o carro capote, etc. e tal, e portanto disto fez-se uma questão muito mais vasta. E eu penso que as pessoas, em vez de se aterem ao episódio que aconteceu e tentarem permitir que as coisas se resolvam primeiro, fez-se, e até a própria comunicação social também fez, um julgamento público e um campo de batalha com uma questão que é de grande sensibilidade, porque, enfim, o que eu gostava de dizer em primeiro lugar nessa questão é que aqui, na verdade, não há ninguém que tenha ganho, não é? Não há um lado vitorioso e um lado perdedor, porque, bem vistas as coisas, o que nós temos aqui é um jovem de 27 anos que mata em legítima defesa, diz o seu advogado, e dizem outros comentadores que, precipitadamente, um cidadão de raça negra, porque se sente ameaçado por ele. E isto levou a um debate muito extremado e muito inflamado sobre uma situação que a opinião pública não pode sequer, para já, ter opinião. Porque, efetivamente, estão abertos 2 inquéritos que estão a decorrer e é do resultado desses inquéritos que podemos, eventualmente, depois tirar conclusões. Ora, se a situação ainda se reveste de contornos nebulosos em alguns casos, porque uma das coisas que nós presenciámos, infelizmente, foi a direção da polícia vir dizer que, efetivamente, o cidadão estava munido de uma arma branca, de uma navalha, e se dirigiu à polícia. Ora, qualquer pessoa que vendo isto acha, sim senhor, o polícia fez muito bem. Então, se vem um cidadão, seja negro ou branco, ou, enfim, em direção a ele e é-lhe dado ordem de parar e ele não para e continua a avançar com a navalha na mão, pois o polícia teria que reagir de alguma forma. A questão é que já vieram os próprios agentes envolvidos que estavam no terreno, incluindo o próprio que disparou, o jovem de 27 anos, dizer que ele não tinha arma branca. Depois disseram que ele estava num carro roubado. Afinal, também parece que o carro afinal era o carro do próprio e que ele estaria sozinho e a arma estaria dentro do carro. Ou seja, todos esses contornos mal explicados e que só um inquérito pode apurar, levam a que nós tenhamos tido durante mais de uma semana telejornais cheios de comentadores a dizer se fizeram bem, se fizeram mal e se era aquilo que se esperava. Nós vivemos num Estado de Direito e não pode ser o faroeste.
E depois, o que é que isto leva? A que os extremos políticos, nomeadamente o Chega e o Bloco de Esquerda, façam um aproveitamento desta questão. Por um lado, vem o Chega querer fazer de um caso particular a problemática do racismo em Portugal, que me parece uma extrapolação exagerada. Por outro lado, vem o André Ventura dizer que o polícia merece ser condecorado quando ainda não percebemos exatamente os contornos, se ele agiu bem. É claro que se agiu em legítima defesa, também poderia ter disparado para um dos membros sem matar. Foram 2 tiros na cabeça. E, portanto, isto tudo está muito... Há aqui muita coisa por explicar. E as contradições, eu penso que a própria polícia e a direção, neste caso, não se ajudou a si própria. Porque é que vem dizer que a situação tem uns contornos quando depois se vê obrigada pelas declarações dos agentes a desmentir o que tinha dito? E a minha visão da sociedade portuguesa, de qualquer sociedade, não é esta. Eu não acredito nos extremos. E, portanto, a minha visão é de outra moderação. A culpa, se é que ela existe, e existirá seguramente, estará no meio dessas duas posições. Não é vir discutir o racismo a propósito deste episódio, que acho que é abusivo, e também não é vir querer dizer que a polícia age sempre bem. Nós precisamos da polícia, é fundamental para a manutenção da segurança numa sociedade, mas também temos que perceber o que é que aconteceu exatamente aqui para nos podermos pronunciar e defender a polícia, não é incitá-la a comportar-se como se fossem bandidos. Porque o que o André Ventura disse foi, não, numa situação destas tem que se disparar a matar. Mas quem dispara a matar são os bandidos, não é a polícia que nos defende. E, portanto, há aqui um meio termo e um bom senso que falta. E falta porquê? Porque não se permitiu que a esfera da política, ficasse... A esfera da política não se devia ter imiscuído nisto. Isto é um caso grave que originou uma série de incidentes. Nem é dizer, como disse o Bloco de Esquerda, que era justificado os protestos de queimar autocarros e, aliás, de envolver, porque houve um motorista de um autocarro que também foi gravemente ferido e esteve hospitalizado, e sobre este ninguém fez manifestações. E, portanto, há aqui uma falta de bom senso e num Estado democrático, onde as instituições funcionam, é preciso, primeiro, que se deixe que as instituições funcionam, em vez de se fazerem juízos na praça pública e aproveitamento político abusivo, que no caso de Chega e também do Bloco de Esquerda, de certa forma, é muito claro, não é? De vir aqui tomar um dos lados de uma forma tão aguerrida como se soubesse exatamente isto tivesse estado no local onde sucederam os acontecimentos. E, portanto, é isto que me entristece, porque a única coisa que me parece que foi boa nisto tudo, ou menos má, foi que, por exemplo, os relatos da PSP sobre as manifestações, que eu estava com algum receio daquelas 2 manifestações, a organizada pelo Chega e a organizada pelos defensores, enfim, da morte injusta do cidadão negro, e essas manifestações decorreram de forma civilizada, até se decidiram percursos distintos, e aí acho que houve bom senso, a polícia pelo menos não registrou desacatos. Aquelas manifestações se cruzam, pois imagine-se o que é que podia ter acontecido. Agora, custa-me a ver que no nosso país, que é um Estado de Direito, essas situações saltam e a comunicação social aí também tem culpa, porque gosta muito, à semelhança do André Ventura, de lançar gasolina para onde está a arder, está a lavrar o incêndio. E, portanto, eu acho que, sobretudo, é isso. Nós temos instâncias próprias, temos que esperar com calma, temos que ter calma e ponderação e esperar para perceber o desfecho dos acontecimentos. A seguir, toda a gente pode ter opinião sobre isso. E a opinião será seguramente balizada. E posso entender, pelas conclusões desses inquéritos, quem é que eu acho, como cidadã, que tem razão. Mas, neste momento, não há condições para isso, é a minha opinião. Graça Silveira, está a haver, como referiu a Cláudia, aproveitamento político e mediático desta situação? Bom, aquilo que me apraz dizer em relação a todos estes acontecimentos é que em todas as dimensões foram acontecimentos completamente trágicos. Uma perseguição a um carro que não obedeceu quando foi mandado parar e que, segundo parece, a única forma de controlar a situação foi matar o condutor. O movimento de rebeldes que se insurgiu e, na minha opinião, de forma muito oportunista e claramente com agenda, envia um coquetel Molotov para cima do coitado motorista que estava ali a trabalhar, incendeia o autocarro, o homem está nos cuidados intensivos com queimaduras de último grau, como se aquele homem representasse o Estado
ou as forças policiais contra as quais supostamente estes vândalos se insurgiam. E o próprio polícia, como a Cláudia já disse, um jovem em início de carreira, estava apenas há um ano ao serviço, muito provavelmente impreparado para a missão para a qual foi enviado e que vai acarretar para o resto da vida com o peso de uma morte aos ombros. Eu devo dizer que eu acredito que estes bairros são, na sua maioria, pessoas de bem, que querem paz e que querem viver as suas vidas seguras. A pobreza e a vida dura destas pessoas que se levantam todos os dias de madrugada para que a gente possa ter as vidas que tem, para fazer trabalhos que ninguém quer fazer, não pode continuar a ser ignorada pelo Estado. Ou seja, se o Estado continuar a ignorar que estas pessoas existem e que têm vidas difíceis, vai acontecer o que aconteceu, não é? A morte do Odair, que era supostamente um dos da comunidade em que todas as pessoas acreditavam que era boa pessoa, acaba por ser uma humilhação. Ou seja, aquelas pessoas sentem que a vida delas não vale nada. E isto é que acaba por levar a uma explosão de ressentimentos. E, portanto, se continuarmos a abordar este tema na perspectiva meramente securitária, nunca vamos resolver o problema real que está na origem destes fenómenos de violência. Não podemos ter um Estado que só interage pela via da segurança. Enquanto para nós um polícia representa segurança, proteção, para a maior parte destes miúdos que vivem nestes bairros, que crescem com um sentimento de medo da polícia e têm esse sentimento de medo da polícia porque o braço do Estado só se aproxima deles com bastões e capacetes. E, portanto, eu acho que a pergunta que nós devíamos fazer todos uns aos outros é a maior parte destes jovens, que objetivos têm de vida? O que é que nós fizemos para os integrar? E onde é que está a tão apregoada inclusão para a cidadania? Porque é importante as pessoas sentirem úteis à sociedade. Porque se as pessoas sentirem que não valem nada, que não são úteis e que são uns indigentes, acabam por se convencer disso próprio. E, portanto, a exclusão acaba por, obviamente, gerar guetos. Eu lembro-me perfeitamente que há uns anos atrás, aqui nos Açores, quando houve uma política socialista de habitação, em que as pessoas que viviam em pequenos contextos sociais de vizinhança, que tinham as suas casas degradadas, tiveram que sair das suas casas para ir viver para os bairros sociais que foram construídos. E eu sempre defendi que pobreza com pobreza gera pobreza, que é importante as pessoas ficarem em contextos de vizinhança com pessoas com outros níveis sociais, que os seus filhos possam ir à escola com outras crianças de níveis sociais superiores, para efetivamente o elevador social que nós tanto apregoamos passar a subir e não ficar encravado nas catacumbas. E é aqui que se tem que atuar. E é sobre isto que aconteceu durante esta semana inteira, um silêncio absoluto. E eu pergunto, alguém contatou estas famílias? Ninguém. Uma família do Odair que deixou crianças pequenas, pelo menos dizer, estamos presentes. Sentimos a vossa perda, vocês não estão sozinhos, o Estado está aqui, o Estado sabe que vocês existem. O Marcelo disse que ainda não tinha contatado, ele que contata toda a gente, até no outro lado do mundo, não contatou. Não contatou porque não se queria adiantar ao Montenegro. Aliás, os partidos do centro, os chamados moderados, fizeram questão de ser inaudíveis. E depois ficam os extremos, com o monopólio do ressentimento. E foi aquilo que a Cláudia estava a dizer. Quer dizer, ainda por cima, a largar gasolina numa situação já de si explosiva. O Chega diz que se deve atirar a matar. E o Bloco diz que só atiram quando são pretos. Quer dizer, isto além de incitar ao ódio, é incitar à violência e, em última instância, de uma forma ou de outra, diminui a legitimidade e a credibilidade da polícia, que é fundamental num Estado de Direito. Senão quem é que vai garantir a ordem pública? Vamos passar a chamar o Superman? Quer dizer, a verdade é esta, é que isto é quase risível se não fosse dramático. E depois temos as declarações da Ministra da Administração Interna,
Desastrosa. Nem sequer sei se podemos considerar isto declarações. 2 minutos também acho que não. a tentar apelar à calma. Quer dizer, esta criatura, já quando foi dos fogos, foi vergonhoso. E pensámos que estava há pouco tempo, coitadinho e tal, mas quer dizer, eu acho que esta é o ministro, que é o erro de casting deste governo. É que ela nem sequer consegue articular uma palavra atrás da outra. E a seguir, no fim, não está disponível para prestar esclarecimentos. O que é isto? Então tivesse ficado calada, não tivesse dito nada. E a justiça? O costume. Não sei se vocês se aperceberam, mas 2 dos rebeldes que foram apanhados naqueles atos todos incendiários foram detidos, mas depois foram postos em liberdade. Sabem qual foi a medida de coação? Ficar proibidos de usar isqueiros. Quer dizer, e caixas de fósforos não? Quer dizer, isto é risível, se não fosse dramático. E, portanto, eu acho que a sociedade, o Estado, a sociedade, as autarquias têm que pensar muito claramente que estas pessoas são imigrantes e outros que não são imigrantes, que vivem para assegurar serviços importantíssimos na nossa sociedade e que querem esse reconhecimento. Precisam desse reconhecimento, precisam de ser incluídos e precisam de fazer parte. Porque senão acaba por acontecer aquilo que eu estava a dizer. Há uma gota d'água em que há uma explosão de ressentimento, de não pertença e de sentir... A polícia, qual era a necessidade que havia no dia seguinte, num dia de luto, aparecer por lá dentro para fazer investigações? Quer dizer, isto foi tudo errado, isto foi tudo péssimo e, como eu disse, em todas as dimensões foi trágico. Judite Parreira, Portugal continua a ser um país seguro? Boa tarde, Andreia. Cumprimento a Cláudia e a Graça e aos ouvintes da Rádio Clube de Angra, que são os assíduos do Política de Saltos Altos. Ora, Portugal continua a ser um país razoavelmente seguro. Mas, na verdade, isto veio pôr a nu algumas fragilidades, porque quando nós vimos os tumultos em França, de uma forma geral, mas sobretudo em Paris, e que víamos queimar carros e queimar pneus e essas coisas, achávamos que tal nunca aconteceria em Portugal, porque somos um povo de grandes costumes e temos uma forma diferente de reagir às situações e de resolver os problemas. A verdade é que os bairros sociais são, e esta é uma opinião que eu tenho há muitos anos, foi em 2013 que eu fui candidata à Câmara da Praia e nessa altura, claro que a realidade da Terceira e a da Praia particularmente é substancialmente diferente daquilo que se passa nos bairros sociais da periferia de Lisboa, neste caso. Mas, já nessa altura eu defendia que os bairros sociais não funcionam, que são guetos. Sabemos que os bairros sociais, sobretudo estes de Lisboa, são multiculturais, multirraciais e, portanto, é sempre mais difícil de fazer, enfim, a gestão, mas os bairros sociais não deveriam existir. Deveriam, sim, essas pessoas ser disseminadas pelas várias freguesias. Integradas. Não estariam todas juntas e, portanto, aquela força que tem, sobretudo, também para o bem e para o mal, mas neste caso para o mal, seria muito mais atenuado e continua-se a insistir nos bairros sociais, mas parece-me que está na altura de eles serem repensados. É óbvio que os que existem não vão ser demolidos. Agora, a sua gestão é que tem que ser criteriosamente feita, porque nos bairros sociais existem pessoas boas e más, como em qualquer freguesia ou como em qualquer rua. Existem muitos problemas, que têm que ser resolvidos de outra forma e agora vamos ter que remediar o mal, quando ele deveria ter sido já pensado há mais tempo. São bairros com populações muito grandes, onde no mesmo apartamento vivem às vezes várias famílias e é evidente, são pessoas pobres, na sua grande maioria, porque as pessoas com maior capacidade financeira não vivem nos bairros sociais e, portanto, há problemas que têm que ser pensados desde já
para que isto não se possa alastrar. Agora, parece-me que, quer de um lado, quer do outro, há aqui coisas que estão mal explicadas e se estão mal explicadas depois vão ser dificilmente resolvidas. No que diz respeito à polícia, enfim, era um jovem, o polícia era muito jovem, e se há uns anos atrás nós dizíamos que os polícias não tinham formação, era tudo na força bruta, era tudo no músculo, tudo era resolvido com músculo, o mesmo já não se passa agora, porque a maioria dos polícias tem alguma formação. Só que este era um jovem, tinha a formação, mas faltava-lhe a experiência, o calo, a serenidade para resolver esta situação. E, portanto, parece-me que isso também deve ser algo que deve ser acautelado. Em relação ao aproveitamento político que foi feito, foi feito dos dois lados e isso veio ainda acirrar mais o descontentamento e os ânimos que estavam já de si exaltados. E, portanto, não posso concordar nem com a extrema-esquerda, nem com a extrema-direita. Aliás, os extremos tocam-se e aqui viu-se bem como isso acontece. Nem todas as pessoas que vivem nos bairros sociais são pessoas boas, há muitos problemas de drogas que têm que ser resolvidos de outra forma. Por outro lado, o Chega, nem todos os polícias agem bem e parece-me que aqui também houve uma situação que poderia ter sido resolvida de outra forma. Houve um polícia que matou um homem e uma morte é uma morte. Portanto, não venham falar em condecoração porque matou uma pessoa. Matou. Pode ter sido em legítima defesa, que não se sabe neste momento se foi, se não foi, porque já não se sabe se havia arma branca ou se não havia, mas a verdade é que matou um homem. E eu acho que das altas esferas da polícia devia ter vindo alguém dar a cara e pedir desculpa à família pela morte do homem, porque ele poderia ter sido preso e não ter sido morto se ele estava. Se havia um delito, se ele não parou quando mandaram parar o carro, se havia isso tudo, ele poderia ter sido preso, não tinha que ter sido morto, foi morto e, portanto, tinha que ter havido um pedido de desculpa, pelo menos à família dele. Ir para lá, para o bairro, no dia seguinte, quer dizer, está tudo em polvorosa. E vai a polícia para o bairro no dia seguinte, é evidente que estava mesmo à espera que corresse muito mal. Com isto tudo, acabam por pagar também aqueles que não têm nada a ver com isso, que são as pessoas, que para além dos tumultos, para além dos sobressaltos e dos medos, há graves prejuízos já, porque houve muitos carros incendiados, não apenas os autocarros. 16. Há muitos carros incendiados que não sei... que deve poupar para conseguir ter um e que não carrinho. sei como é que isso se resolve, porque mesmo tendo seguro, não quer dizer, porque às vezes depois nas letras pequeninas aparece que o seguro não pessoas não devem ir buscar o seguro máximo. De terrorismo, isto acabou por ser um ato de terrorismo e os seguros podem não cobrir isso e, portanto, muito provavelmente essas pessoas é que vão ficar com o prejuízo enfim, dos seus carros. Provavelmente muitos deles para irem trabalhar. E, portanto, para além do medo, para além da insegurança, há também os prejuízos. Com isto todos perdemos. E quando, até mesmo em termos de turismo, se dizia que Portugal era um país seguro, quer dizer, agora já pomos algumas reticências, porque isto aconteceu no bairro da Cova da Moura, mas já alastrou a outros bairros. E, portanto, o incidente foi ali, mas já houve outros bairros que tomaram as dores e, portanto, não se sabe muito bem onde é que isto vai parar e quando voltar a haver algum problema, como é que vão reagir. Parece-me que, em termos de governo, é preciso repensar muito bem isto. E a Ministra da Administração Interna, se era para não dizer nada, mais valia ter calado a boca, então não dizia mesmo absolutamente nada. Foi uma vergonha. Mas que tome uma posição, que não quer dizer nada, até aí nós entendemos, mas tem que tomar uma posição. O Ricardo Araújo Pereira pegava naquela entrevista dela e não precisava de mudar nada. Passava só aquilo, foi confrangedor. Cláudia Cardoso, esta questão social de que a Graça e a Judite também já referiram aqui, o que é essencial pensar neste domínio? Pois, de facto, a Graça tocou aqui num ponto que é importante, não é? Que é a questão do problema mais fundo, não é? O fundo do poço vai mais para baixo. E de facto,
esta visão manicaísta da sociedade portuguesa, eu não me identifico com ela. Eu não acho que todas as pessoas que vivem em bairros são bandidos, como a Cova da Moura, nem acho que todos os polícias são heróis. E nós temos que ter esta capacidade de ver o cinzento. As pessoas que vêm preto e branco normalmente não pensam muito. E, portanto, eu não tenho essa visão manicaísta. E esses bairros, e a Graça descreveu isso bem, há gente decente nesses bairros. Nós sabemos que também há muito tráfico de droga, que há problemas com a prostituição, que há, digamos, muita passagem de armamento nesses lugares. Mas também há crianças e há gente decente que trabalha para viver e que faz, como dizia a Graça, e bem, o trabalho que nós não queremos fazer, o trabalho sujo que é preciso fazer todos os dias e o trabalho operário e operativo. E eu vi, não sei se vocês viram, mas a entrevista de uma senhora em que tinham queimado o carro e que atiraram coquetéis Molotov para as janelas, partiram os vidros e ela estava com os filhos. E ela dizia, eu não sei o que é que vai ser da minha vida, eu agora não tenho carro, também não tenho casa. Portanto, era comovente assistir àquela situação. Ela vive no bairro, ela é negra, mas ela não estava a participar naquilo. Pessoas que ficaram duplamente desprotegidas. Exatamente. Portanto, ela estava ali no meio do incêndio. A primeira entrevista que eu vejo com ela, aliás, ela está a chorar, a segunda já não está, mas de facto estava completamente desolada, porque provavelmente o carro onde ela ia para o trabalho deixou de o ter, porque ele estava completamente queimado à porta de casa. E os filhos assistiram à casa ser atacada porque um dos autocarros que foi incendiado foi mesmo junto da casa dela. Ora, isto é de uma violência brutal, porque é nós assumirmos que de um lado estão os bons, do outro lado estão os maus, que é isso que os extremos fizeram. O Chega dizendo que os polícias têm toda a razão e têm a atirar para matar, incitando a uma violência num Estado democrático, quando nós sabemos que a polícia não pode ter o comportamento do bandido. Senão como é que nós vamos distinguir a polícia do bandido? A polícia tem que ser um agente de segurança, tem que matar quando for preciso, mas temos que saber se isto é justificado ou não. E pelo que se vê desta história, há aqui muita coisa para explicar. Porque ninguém percebeu ainda muito bem porque é que a Direção Nacional da PSP vem dizer que o cidadão se dirige ao polícia armado quando depois os próprios agentes, incluindo o miúdo, o polícia de 27 anos, desmente. Ora, isto é muito mau e provoca ruído, provoca um ruído desnecessário e que só acicata mais os ânimos, não é? O próprio André Ventura, que tem declarações do género, como é que ele disse? A bandidagem, dirigindo-se à bandidagem, o vosso país acabou. Ora, o vosso país acabou, mas as pessoas que vivem nos bairros é tudo bandidagem. Ele não vê que há ali gente, como dizia a Graça, e bem, há uma estrutura social e há pobreza endémica e isto que devia ser combatido nem é discutido, não se fala nisso. Ninguém fala. O que se fala é que, de facto, e agora há a questão do miúdo, por isso eu comecei por dizer, a primeira vez que falei, aqui ninguém ganhou. É que este polícia, ele arrisca a apanhar entre 8 a 16 anos de cadeia. Tem 27 anos. Mas mesmo que ele não apanhe nada, fica com esta... ele nunca esquecerá que matou um homem. É um trauma. E como dizia a Judite bem, ele matou uma pessoa. Não me interessa muito saber, como parece que interessa muito ao Bloco de Esquerda, se o homem é negro, se é branco. Ele matou um homem. E, portanto, eu como sou humanista, acho que a vida humana tem um valor. Vem o André Ventura dizendo, não, este homem é um cadastrado, tudo bem, mas ele tem que ser julgado pela lei e pelo cadastro que tem. Agora, o cadastro que tem não se mistura, acho não é a lei da bala. Não é a lei da bala. E portanto, há aqui e depois há uma coisa aqui que me causa até uma certa repugnância, que é o taticismo dos extremos. Há aqui tática, claro, política. E, portanto, como é que alguém se usa desta situação? E, obviamente, o André Ventura o que está a fazer é gerir a sua agenda política. Não é? E mistura, claramente, naquela manifestação, a sua campanha com este caso. Uhum. E, portanto, é tática. E eu acho que há alturas, há momentos de gravidade em que nada justifica a tática política. E o André Ventura, como a gente já discutiu aqui muitas vezes, é um político muito inteligente e muito sagaz, mas caiu neste erro. E é por isso que também tem o caso do processo que agora está envolvido, porque de facto esticou-se demais. Por outro lado, o Bloco de Esquerda, que é discutir as questões estruturais do racismo, num momento em que a gente está a analisar um caso em específico. Este homem era negro, mas até podia ter sido branco, porque nesses bairros também vivem pessoas e era a mesma questão que se colocava. E era a mesma questão que se colocava. E, portanto, está a haver aproveitamento dos dois lados e eu acho, sinceramente, perdemos todos.
Aqui ninguém sai a ganhar e esta questão é muito mais funda do que possa parecer, porque efetivamente o país necessita. Eu há cerca de 15 anos estive numa conferência onde um sociólogo dizia que em 2050 Lisboa seria uma cidade com 80% de negros. E eu achei que aquilo era um disparate, não é? Há 15 anos achei que aquilo era... Mas, de facto, nós temos uma população negra significativa, mas que também tem aqui, no facto da ligação a Portugal, razões históricas. E não podemos ter esse discurso de ódio em relação à raça. Porque nós sempre os portugueses, desde as descobertas, que são um povo claramente propenso à miscigenação. E sempre se misturou com quem colonizou e com os países que descobriu. Misturou-se com os negros, com os asiáticos. Sempre teve, ao contrário dos holandeses, dos ingleses, que eram mais seletivos, digamos assim, para ser simpática. Nós não éramos. Nós sempre, os descobridores portugueses casavam com negras, tinham filhos, mulatos, etc. África, tudo isso, desde Goa, África, Brasil. E, portanto, porquê que agora nos estamos a querer, ou alguns estão a querer, que Portugal se transforme no país de um lado do muro estão os bons, do outro lado estão os maus? A vida, infelizmente, e os não é mulatos assim. Ficam a meio. A vida não é assim. Era bom porque facilitava, até nos facilitava a vida a todos nós. Mas, infelizmente, não é assim que as coisas funcionam. Graça Silveira, estes incidentes põem também aqui a descoberto o estado das forças policiais, os meios técnicos que dispõem, técnicos de formação, de capacidade de resposta. Sim, completamente. Aliás, eu acho que a presença dos polícias nestes bairros, pela maior parte dos moradores, é bem-vinda, porque é uma segurança. Quando estão a fazer a ronda, é um momento em que eles sabem que os vendedores de droga ficam mais arredados, que há determinados fenómenos que acalmam durante aquele tempo. Portanto, a maior parte dos moradores, como eu disse, que querem viver em paz e em segurança, são a favor das forças policiais. Mas para isso tem que haver meios, tem que haver mais carros, tem que haver rondas frequentes, tem que haver gente bem formada, tem que haver muitas coisas que não há. E isso tem sido discutido nos últimos tempos. Tem havido várias manifestações dos polícias, que durante anos e anos e anos não havia nenhum polícia que fizesse manifestações. As manifestações até acho que não eram permitidas aos polícias. Hoje em dia a lei já o permite. E, portanto, mais dia, menos dia, isto ia acontecer. Mas aquilo que verdadeiramente me preocupa é que este movimento de rebeldes, eu já disse e volto a frisar, é claramente um movimento organizado, como se viu. Porque no dia seguinte começaram a surgir atos de violência completamente articulados noutros bairros. E, portanto, isto é um movimento com agenda. E isto é muitíssimo perigoso. Mas foi Benfica. Não foi aquela coisa de dizer meia dúzia de bandidagem que, como diria o outro lá do bairro, que ficaram furiosos e que decidiram ter um ato de rebeldia. Não. Isto foi claramente um movimento articulado. E depois, perante isto, vem Montenegro dizer que vai reforçar a segurança, mas que é, vamos passar a fazer as rondas de Chaimite? Quer dizer, isto é tudo de uma insanidade. Carlos Moedas vem dizer que realmente em Lisboa há um sentimento de insegurança e ninguém lhe perguntou o que é que o executivo dele tem feito, por exemplo, em termos de políticas de proximidade com estas comunidades. É que estes bairros são bairros que são espaços de uma enorme criatividade artística e musical. A gente vê desde os grafite, que hoje em dia estão completamente assumidos, o rap, etc, etc. A Câmara de Lisboa já fez alguma coisa para incentivar estes jovens a construir um estúdio para jovens que possam expressar a sua criatividade, entrar em contato, porque nestes bairros há iniciativas dessas a acontecer, mas por iniciativa dos próprios cidadãos, de músicos que tiveram sucesso. Sim, mas a autarquia tem que ter esta relação de proximidade. Claro, não pode ser só o braço armado do Estado. É preciso, por exemplo, fazer o contacto com moradores que tenham algum prestígio, que possam facilitar essa integração, essa comunicação. Não se vê rigorosamente nada. E ninguém pergunta ao Carlos Moedas, então, estás muito inseguro, e então o que é que fizeste para combater essa insegurança? O que é que o teu executivo tem feito nestas comunidades?
Não se ouve, só se ouve falar destas comunidades quando o Ventura decide lá ir ver se são ciganos, se são pretos ou são de outra etnia qualquer. Pá, isto não pode ser. As pessoas têm que perceber que tem um problema grave de integração para resolver. E, portanto, isto não pode continuar só nos discursos ad nauseam dos políticos a dizer que temos que integrar e que temos que fazer e que temos que não sei o que mais. Neste caso, o ad nauseam é bem aplicado. É impressionante. E, portanto, penso que esta é uma discussão que, pela pior forma, nos escolheu a todos e que nos convoca para um debate menos apaixonado e mais focado do que é que queremos fazer com estas comunidades. Judite, e o papel da comunicação social? Bem, a comunicação social serve justamente para informar. E é importante nós estarmos informados e termos o conhecimento exato daquilo que se passa. Agora, também é preciso que a comunicação social informe, mas que não canalize essa informação de forma a já emitir também uma opinião, um juízo de valor e levar quem ouve ou quem vê para um determinado rumo, que é isso que acontece muitas vezes. E claro que nós sabemos, depois vemos vários canais de televisão e vemos aqueles canais que são mais vocacionados para problemas e para desgraças e que as suas notícias são só problemas e desgraças. Estão em permanência. Estão em permanência, dão várias vezes as mesmas notícias e sempre com um rumo que é da desgraça e enfim, do sangue, dos problemas, dos massacres, de tudo. Que não é um jornalismo sério. Era aí que eu queria chegar. E, portanto, a comunicação social tem um papel muito importante, tem, sim senhora, mas é preciso que faça o seu trabalho com dignidade e que faça jornalismo sério, que não acontece com todos. E depois, o que acontece muitas vezes é que depois generaliza-se e diz-se, porque é jornalismo, porque é comunicação social que não presta, quer dizer, acaba por se culpar pôr tudo no mesmo saco. Pôr tudo no mesmo saco. De maneira que isto também tem que ter, mas sabemos que as audiências falam mais alto e que muitas vezes os critérios são os critérios da audiência e não do jornalismo. E a também, como acontece com a questão política. Exato, exatamente, também é a mesma coisa. Também por esse lado. De maneira que, enquanto assim for, a gente vai ficar até muitas vezes na dúvida do que é que aconteceu na realidade, porque vê-se um determinado canal e a notícia é dada de uma forma, mudamos de canal e é dada de uma forma diferente. E, portanto, para as pessoas menos atentas ou que não têm a curiosidade depois de ir investigar mais, de ir ouvir mais, acabam por formar uma opinião que muitas vezes não corresponde à realidade. Agora, voltando um pouco atrás e às situações da polícia e dos bairros sociais. Em relação à polícia, eu acho que sim, eu acho que foi a Graça que falou nisso, da permanência ou da presença deles nos bairros sociais. Eu acho que sim, mas acho que a polícia tem que ter um papel mais preventivo e menos punitivo. Tem que circular, mas tem que ser... há uns anos atrás, o polícia... Quando eu era miúda, o agente da autoridade era uma figura de quem se tinha medo. Anos mais tarde, o polícia é um amigo, está ali para nos ajudar. E tem que ser isso, mas na verdade não é o que se vê neste momento. É que a polícia, quando vai, sobretudo a um bairro, vai para punir, não vai para prevenir. E parece-me que esse papel tem que ser bem estudado e tem que ser levado como deve ser, levado à letra. Por outro lado, a inclusão, e nós já falámos nisto aqui, nos bairros sociais não vivem só negros, não vivem só ciganos, mas também. E vivem muitos imigrantes. E isso levava-nos para uma coisa que dá a outro programa, que é as questões da imigração. Nós temos alguns... Mas imensos portugueses que não têm dinheiro para ter casa no outro lado. E cada vez mais. Claro. E cada vez mais. Ao preço a que estão as casas e a falta de casas. Que até para eles é ótimo. Porque ou era a barraca,
ou houve um upgrade, exatamente. ou um bairro social. Pelo menos tem uma casa, tem um teto, tem paredes, é uma coisa totalmente diferente. Mas a verdade é que é e falando outra vez nos imigrantes, porque há muitos, e nós temos que aceitar porque precisamos, se estamos a perder população, só podemos ganhá-la por meio da imigração. Mas a inclusão implica valorização dos conhecimentos e a Graça também falou aqui das capacidades que muita gente nos bairros tem a nível musical, a nível artístico, de uma forma geral. E uma questão importantíssima é que grande parte da nossa população jovem está nesses bairros. Portanto, aquilo são o nosso futuro. O futuro. E é preciso formação também. Também para que essas pessoas possam deixar de fazer aquilo que a Cláudia também já disse aqui, o trabalho sujo, que é aquilo que nós não queremos fazer. É preciso formação. E, portanto, há um trabalho enorme e muito profundo a fazer nos bairros, que não está a ser feito. E enquanto não for feito, os problemas vão-se acumulando e agora foi isto, sabe-se lá daqui a uns meses o que é que pode ser. E, portanto, eu acho que há que fazer uma grande reflexão. Que ninguém conhece, mas eu conheço muito bem o autarca que é presidente da Junta de Cascais e que tem feito um trabalho giríssimo nesses bairros, com idosos, com jovens irreverentes, tem feito um trabalho brutal. Ele próprio dá prémios a expressões culturais em grafites. Não, há autarquias que estão a fazer isso. Eu lembro há uns anos atrás, Sintra também em está a fazer um Oeiras trabalho também fantástico. Estavam a fazer um Aliás, trabalho falar muito em Oeiras, eu que nasço para o Isaltino, o Sim, mas ele Isaltino teve uma sim, senhor. atitude do mais digno que há. Foi lá, solidarizou-se e disse: aconteceu neste bairro, mas podia ter acontecido um bairro da minha autarquia. Com certeza, e é isso que tem que ser feito. E pronto, se esse trabalho for efetivamente feito, e nunca é tarde, ok, já devia ter sido, já vamos tarde, mas nunca é tarde para tentar resolver, porque se nunca se começar, os problemas vão se avolumando e cada vez será pior. Entretanto, o Partido Social Democrata reuniu-se em Congresso Nacional e nos Açores. As finanças regionais estiveram em cima da mesa e Montenegro afirmou que a lei de financiamento das regiões autónomas deve ser alterada para que os governos dos arquipélagos não fiquem reféns de ajudas extraordinárias da República. Cláudia Cardoso, que te parece desta declaração do Presidente do PSD e Primeiro-Ministro de Portugal? Ora bem, o que é que eu hei de dizer sobre este assunto? Na verdade, eu não tenho muito a dizer sobre este assunto. Os congressos são sempre momentos altos para os partidos, não é? É sempre uma festa em que o partido celebra a sua união, se reúne à volta do líder, debate as questões fraturantes. É importante para a respiração do partido. Eu acho que são momentos importantes em que os militantes também, sobretudo os militantes de base, têm possibilidade de ir à tribuna, fazer moções sectoriais e dar o seu parecer sobre o andamento da coisa. Agora, o que é que eu acho aqui? Eu acho que esta festa partidária vai consagrar José Manuel Bolieiro, que, na minha opinião, é um líder fraco e cuja governação não tem trazido diferenças de monta para a região. Não tem trazido diferenças de monta. O que é que ele anunciou aqui no Congresso que eu acho que vale a pena registar? Do ponto de vista geral, a região, na minha ótica, na minha maneira de ver, não melhorou com a governação regional tripartida, PSD, CDS, PPM. E pelo discurso dele também dá um bocado a ideia de que ele vive às vezes numa realidade paralela, não é? Debruça-se muito, sobretudo de forma muito circular, redonda e gongórica, sobre questões que não interessam. Gongórica? E na parte que interessa... Explica aos nossos ouvintes, ser professora de português. A maioria dos nossos ouvintes é muito letrada e sabe o que é que eu estou dizendo, senhora professora. Depois, anunciou a questão da tarifa descer para os 119 euros. Já está a tudo no tarifa Google. entre os Açores e o continente, mas mantém os 600 euros de teto e mantém a necessidade das pessoas continuarem a precisar de avançar com o dinheiro, senão alguns podem, outros não podem. Os que não podem, normalmente, são sempre os mesmos. Anunciou também medidas na habitação, quando se sabe também que o pacote, o envelope financeiro que este governo tem para a habitação através do IRU, que é o Instituto Nacional destas Questões, é o maior de sempre da história
da autonomia. Mas pronto, José Manuel Bolheiro anunciou medidas para a habitação, embora mais vocacionadas para as classes mais desfavorecidas. Na educação, anuncia medidas que faz como sendo novas, mas que também eu não vejo que haja aqui assim tantas novidades, e pede aos jovens para voltarem. Isso foi o que eu retive. Ora, pede aos jovens para voltarem, a questão é, não basta pedir, não é? Se calhar é preciso criar condições para que eles voltem e queiram voltar. O que é que eu tenho mais a dizer? Sobre a presença do Sr. Primeiro-Ministro de Portugal, que também, já agora, na minha opinião, é um líder fraco. Eu acho que o Partido Social-Democrata, desculpem, também o considera assim. E ele disse uma série de tontices, não é? Vai falar da questão das finanças regionais e tal, mas veio, por exemplo, falar na questão de a capital dos Açores ser Ponta Delgada, o que acho que causa aqui, ou deve causar, pelo menos muitos engulhos aos fundadores da autonomia regional, e a maioria deles são o Artur Lima estava sentado na primeira linha do PSD. Agora, por exemplo, não falou de questões que importavam aqui falar, como eu acho que é, e o próprio Presidente do Governo Regional e Presidente também do Partido Social também não focou as questões relacionadas com a pobreza, não é? Que estão-se a tornar estruturais, porque nós estamos perante um governo que não paga o que deve. Isto para usar, acho que era o Ricardo Araújo Pereira, não era que tinha uma... Não era outro comediante que ia no metro e dizia paga o que deves, e portanto, para citar o comediante, paga o que deves. E este governo, de facto, embora tenha tido entre 2021 e 2024 beneficiado de uma receita superior a 1.600 milhões de euros à do último governo socialista, ou seja, em média teve cerca de 400 milhões de euros por ano, continua a ser um devedor nato. O que é que a gente vê? Empresas que não recebem, empresários a queixarem-se, associações culturais, desportivas, o que se quiser falar, que dizem que não recebem. E, portanto, há aqui qualquer coisa que é muito difícil de explicar. E o Presidente do Governo fala de uma coisa fantástica, que é a desgovernamentalização, regozijou-se com a desgovernamentalização, quando toda a gente sabe, e o Jornal Oficial não desmente, o rol de centenas de partidários que foram nomeados como técnicos especialistas. Se isso é desgovernamentalizar, eu não imagino o que é governamentalizar. Depois falou também do valor obtido na exportação de produtos agrícolas, que é o mais baixo, que foi alcançado, nas creches gratuitas, que vem de uma decisão, quando o PS ainda governava a nível nacional. Conseguiste ouvir o discurso de 1h30 do José Manuel Bolheiro? Fiz esse esforço. Ele é gongórico e circular e redondo. Aliás, olá, não é o Google, gongórico. Gongórico. É barroco. Vamos tratar disso. Se quiseres, é barroco. É muito palavroso para dizer pouca coisa, mas como ele também tem pouco para dizer, eu compreendo. Estou com ele. E, portanto, isto, na educação, a mesma coisa. Vai falar de uma gestão fantástica e intocável da educação. Uma gestão fantástica. Quando há alunos nas flores que ainda não têm professor de português. Dezenas de alunos. Quando faltam operacionais nas escolas. Quando os manuais digitais, ainda há cerca de 15 dias, estavam a dar problemas que não ligavam. E na verdade, dão todos os dias. Porque eu assisto a isso. E depois uma contradição insanável. Que é dizer que o PS era um péssimo gestor das finanças, mas foi com esta folga orçamental que este atual governo fez coisas como a tarifa Açores. A gestão das finanças regionais era desastrosa na altura socialista, mas fez a tarifa Açores, conseguiu aumentar algumas carreiras, baixou impostos. Se não tinha folga orçamental, como é que fez? Portanto, há aqui uma contradição insanável. E de facto, quer dizer, eu acho que o Sr. Primeiro-Ministro conhece mal a autonomia. Provavelmente não gosta dela. E quando vem cá, só diz baboseiras. Mas também, em boa verdade, embora o Presidente do Governo tenha feito uma ou duas exigências, eu não acredito muito que ele tenha força anímica e política para fazer Luís Montenegro cumprir qualquer das exigências que o Presidente do Governo resolve fazer no seu discurso ao líder do Partido Nacional. Graça Silveira, na sequência do que está aqui a Cláudia a dizer, a região beneficia de ter atualmente a mesma cor partidária da República?
Não, eu tenho que fazer uma declaração. Cláudia Cardoso, que dizia que não tinha nada para dizer Ela tinha nada do Congresso bom. do PSD. Não, ainda tem nada de bom. Tinha toneladas. Não, e de bom tem pouco, realmente. Para mal Não, dos eu já Açores, disse para isto mal dos variadíssimas vezes. Eu não acho nada que a questão da relação das regiões autónomas com a República tenha a ver com as cores políticas. Tem a ver com o facto de quem está à frente de Portugal ser mais ou menos centralista. Houve alturas, como no tempo de Mota Amaral e Cavaco Silva era altamente centralista, era muito pouco autonómico. Pronto, isto vai de cada um. Já Costa dizia que era, como é que ele dizia? Era um autonómico convicto. Lembro-me perfeitamente. Mas era só convicção. Mas era tinha o maior centralista. Aquilo que eu... E estas declarações não podemos estar sempre de mão estendida a pedir dinheiro à República, quer dizer, mas então não podemos estar de mão estendida porque temos que fazer ver a Portugal e à Europa, que é que nos financiam, que a dimensão de Portugal e da Europa, a sua dimensão atlântica, tem a ver com os Açores, que é que lhe dão a posição geoestratégica. Mas isto é conversa e ainda nunca vi uma única medida concreta em que essa valorização da nossa posição geoestratégica gerasse economia. Agora fala-se da economia azul e da economia azul e da economia azul, mas onde é que ela está? Portanto, nós, para deixarmos de estar dependentes de financiamento ou efetivamente temos uma economia que cresce, e para isso é preciso haver medidas que sejam facilitadoras dessa economia, ou seja, das empresas. É preciso que os transportes funcionem, não podemos continuar com os transportes marítimos como temos e com os transportes aéreos como temos. Portanto, há imensas questões estruturais que têm que ser resolvidas que não são. Em relação ao Congresso propriamente dito, quer dizer, os congressos onde ocorrem as eleições do Presidente diretas são sempre muito mornos, porque as pessoas vão ao Congresso, já está tudo decidido, não tem aquela tensão de listas e vai ganhar, não vai ganhar. Apesar de que eu sou a favor das diretas. As pessoas podem não perceber bem o que é isto, que é, nas eleições diretas, todos os militantes do partido podem votar. Enquanto que numa eleição em Congresso, só quem vai ao Congresso é que pode votar na eleição do Presidente. O que é muito menos democrático, porque quem é que vai ao Congresso? Quem tem inerência. Quem tem inerência já estava a ocupar cargos que tinham sido escolhidos e decididos por quem está no poder, pelo próprio Presidente, é a equipa dele. Depois há uma percentagem que é residual dos delegados eleitos. Portanto, fica muito difícil tirar um presidente do partido da posição em Congresso. Há congressos grandes onde isso aconteceu, mas torna-se mais difícil. E por isso, a registar o facto de grande parte dos 6 vice-presidentes de José Manuel Bolieiro serem autarcas. Registrei o Carlos Ferreira, da Horta, a Vânia Ferreira também entrou e acho que entraram mais 1 ou 2 autarcas. Portanto, claramente um sinal de que o partido está a começar a preparar-se para as autárquicas que se avizinham e a dar poder e visibilidade a quem poderá desempenhar um papel importante nessas eleições, apesar de que fica a question mark, não sei se... Question mark... Question mark. Não tinha dito estrangeirismo. Pronto, não sei palavras caras, mas sei em inglês. Exato. Que fica a questão se o PSD vai continuar a apoiar Vânia Ferreira à Câmara da Praia. Vistos, e com esta passa a bola vistos, à Judite. Judite Parreira, balanço destes congressos.
Olha, os congressos, como já disse a Cláudia, são sempre uma festa, são sempre um momento, um reencontro dos militantes, uma renovação de energia, portanto, são sempre momentos... Quando ela existe, não é? Bom, não sei, tu lá sabes o que é que acontece, tu sabes, Cláudia, o que é que acontece nos congressos do PS, se calhar acontece isso, e por isso estás a falar. Pronto, eu não estive no congresso de Braga, mas estive em Ponte Delgada, e portanto foi exatamente isso que aconteceu. Já vou falar disso. Foi exatamente isso que aconteceu, portanto foi uma festa, mas foi um congresso sereno, sem sobressaltos. Temos um governo que está a governar e, na nossa opinião, ao contrário daquilo que disse a Cláudia, que só vê o copo meio vazio. Eu até gostava de ver alguma coisa positiva, palavra. Portanto, o que acontece é que foi um congresso interessante, com muita participação. Eu devo dizer que a delegação da Terceira foi uma das maiores, se não a maior de sempre, com mais de 60 pessoas e com muitas e boas intervenções. Portanto, gostei. Em relação aos... Eu não estive presente porque, enfim, eu estava em lista de espera para o último voo e não consegui vir. Estava mesmo cheio e não abriram lugares nenhuns para a lista de espera e, portanto, tive que vir mais cedo. Não assisti ao discurso final de José Manuel Bolieiro, nem de Montenegro, obviamente. Depois tive a oportunidade de ouvir mais tarde, mas... Pronto, era mais ou menos dentro daquilo que se esperava. Agora, a Cláudia dizer que este governo que não fez nada de novo. Então, a tarifa Açores. E vem agora, a Cláudia já disse, mas entretanto Francisco César também dizia isso, saiu ontem, ou antes de ontem no jornal, que Francisco César diz que é muito fácil ter tarifa Açores porque as contas vinham tão certinhas de trás e vinha tanto dinheiro, o governo anterior deixou uma herança tão boa que este governo pode perfeitamente aplicar a tarifa Açores. Ora, então não sei porque é que o governo anterior não o fez e ainda dizia que isso não era possível. Foi possível e mantém-se. A baixa de impostos... Não, é como a gente já discutiu aqui, Judite, possível tem um custo muito mas então eu não estou a perceber essa parte. Não, a contradição é que é insanável, mas a contradição não quer dizer porque afinal havia dinheiro, não havia dinheiro. Este governo, quando entrou e durante alguns anos, disse que tinha uma situação caótica nas finanças regionais. E sim, mas posso falar, por exemplo, da saúde. Mas depois teve folga financeira para fazer. Vou-te só recordar a dívida da saúde. Achas que 960 milhões de euros. Qualquer partido gostaria de fazer a tarifa Açores? Eu vou repetir o valor que é para os nossos ouvintes perceberem bem. A dívida da saúde era de 960 milhões de euros, mais de 800 milhões eram da saúde Açores. Vais-me dizer que isto é uma boa herança? Não. É preciso, mas não pode o partido que governa muito hábil dizer que tem uma situação caótica e depois ter medidas que são claramente que gastam volumes consideráveis. É preciso pagar a dívida, mas a vida continua para além da dívida e é preciso também dar condições aos açorianos. Agora não venham a dizer que as contas... Se só na saúde era este buraco, imagina o resto. Pronto. A baixa de impostos, a valorização das carreiras, tão importante, também nos atingiu a nós, tão importante, veio permitir que as pessoas tivessem outro desafogo financeiro e, portanto, outras condições de vida. Foram muitas as medidas que este governo já aplicou. Aplicou tudo o que era preciso? Não. Falta fazer muito mais. Queremos mais, porque precisamos de mais. Essas agora, que tu enumeraste, também há uma coisa que temos que ver. Há uma coisa que temos que ver. A aposta neste momento está a ser nas pessoas e não no botão. Está a ser nas pessoas. Nas pessoas. Sim, sim. Particularmente. No caso das creches, dos novos idosos, dos manuais escolares, enfim. Baixa do IRS, essas coisas todas. É evidente que não podemos querer tudo. Queríamos, era ótimo se fosse assim, se pudesse ser dado tudo a todos ao mesmo tempo e o mais depressa possível. Mas não é possível.
E depois é preciso não esquecer de uma Pena, coisa que tu esqueceste o PSD disso. nunca se lembrou disso Tu quando o PS governava, que não era possível dar tudo a todos ao mesmo tempo. Primeira coisa, há quantos anos este governo está, a coligação está no governo? Há 4 anos. Suficientes para ter obra feita. Não te esqueças de uma outra coisa, é que o Continua Partido a falar Socialista da herança, chumbou continua a falar da herança. o Partido Socialista chumbou o orçamento o ano passado. Estamos Fomos quase a para ter um eleições novo, em estamos fevereiro. quase a ter O meninas. governo A Graça vai com a ordenação. Ela está-me a mandar calar. começou a trabalhar com o novo orçamento em julho. Já ninguém ouve nessa gritaria. Há coisas que não puderam ser feitas de julho, estamos em outubro ainda. Julho. Estamos no Congresso ou na Governação? Agosto, setembro, outubro, estamos 3 há quatro. meses, portanto, 4 meses, governo vá, se quiseres. governa Há desde coisas que 2020, não dá desde tempo. novembro. Mas, Pronto, vamos concluir isto para é, passarmos não, às quedas altas. eu queria falar aqui de outras coisas, mas na verdade já não temos tempo. Ficará para outra oportunidade. Podes Não dizer vão nas quedas faltar. altas. Não vão faltar nas- oportunidades. Podes pôr em alto o governo agora? Não. Sou eu, não é? És tu. Sou Sim. eu. Fico à espera. Vais pôr em queda. Deixa-me só anunciar para depois podermos colocar o nosso separador. De seguida a rubrica Quedas Altas. Quedas altas. Uma entidade ou um acontecimento em alta e outra em queda. Cláudia Cardoso. Pois, em alta... começo para alta ou para queda, senhora moderadora? Quedas altas, começas pela Começo para a queda. queda. Então vamos em queda. A queda eu já falei. As declarações de Luís Montenegro sobre Ponta Delgada, capital do arquipélago, que revela um desconhecimento profundo da história da autonomia, quer da parte histórica, quer da parte administrativa, de como foi criado o arquipélago. Ignora a organização autonómica da região, que é cara ao país, do ponto de vista, quero eu dizer, que é dispendiosa, mas que é também fundamental como princípio político e que evita a centralização. E, portanto, eu acho que os Açores, como o Sr. Primeiro-Ministro deve saber, não têm capital. E esta postura afasta-se claramente da intenção inicial dos legisladores autonómicos, que está ainda em vigor, que eu saiba. Portanto, um Primeiro-Ministro de Portugal e um líder de um partido que governa lá e cá, dizer isto no Congresso, acho gravíssimo. Para todos os Açores e até para São Miguel incluído. Portanto, naturalmente, esta é a minha queda baixa. Em queda alta, coloco o Festival Outono Vivo, que está a decorrer, começou agora no passado fim de semana, que já vai, eu não sei em que edição, mas alguém sabe de vocês, vai em muitas edições já. 19ª. Começou como um pequeno festival. Eu tive o prazer de estar como moderadora em alguns meses neste festival. Era um pequeno festival de iniciativa de poucas pessoas que acreditavam que isto era possível fazer. Neste momento cresceu muito, internacionalizou-se pela primeira vez com a presença do Mia Couto e do Água Luz este ano. Também acho interessante ver dois escritores, enfim, que têm algumas afinidades entre si, embora não sejam já os escritores da minha preferência, mas é sempre interessante ter esse tipo de dimensão internacional. E julgo que é um festival já com créditos firmados, consegue juntar escritores, concertos, livros, conversas, cinema, teatro, portanto uma panóplia de atividades culturais numa ilha e numa região que estão, como eu já tenho dito noutros programas, muito depauperadas nesse sentido, e portanto aqui o meu elogio à Câmara Municipal por manter este festival. Graça Silveira. Olha, em queda, o desempenho dos nossos deputados regionais. Eu continuo a manter o hábito de seguir os trabalhos parlamentares. Esta semana, na terça-feira, assisti à Comissão de Economia sobre um diploma, que é verdade, que era um bocado técnico. 3 audições, que eram supostas durar 1 hora cada uma, demoraram 5 minutos. Os convidados que foram lá prestar a sua opinião sobre o diploma, um representante da Ordem dos Engenheiros, um representante dos arquitetos e da AMRA. As audições demoraram 5 minutos porque os senhores deputados não tinham uma única pergunta para fazer. E não tinham uma única pergunta para fazer porque estavam claramente impreparados. Não se tinham preparado para aquele diploma. Isto é uma vergonha. Pedir a pessoas para se deslocarem a uma comissão para os senhores deputados não terem rigorosamente nada para perguntar. Então, peçam pareceres por escrito. E não se passa por esta vergonha que é confrangedora, devo dizer. Em alta, a coragem de Luís Garcia no Congresso do PSD.
num congresso em que toda a gente estava de acordo e a bater com as mãos nas costas, Luís Garcia foi ao púlpito e disse de alta voz que antes da lealdade ao partido estava a lealdade à sua consciência e aos eleitores do Faial, e que não era porque tinha mudado o governo que tudo estava resolvido, que a questão das acessibilidades à horta não estavam a funcionar, e que é verdade que havia muito dinheiro que tinha que vir da República, obrigações de serviço público, questões em que a República estava a falhar, mas que havia muitas coisas que este governo poderia estar a fazer e que não estava. E esta coragem é de louvar. Luís Garcia, novamente em alta no Política de Saltos Altos, numa rubrica tão recente. Judite Parreira. Em queda, o comunicado do PS Terceira, saído hoje, sobre a gafe de Luís Montenegro. Efetivamente, eu também não achei, não achei bem que Luís Montenegro se tivesse referido a Ponta Delgada como a capital dos Açores. Mas para mim isto foi uma gafe. Ele sabe perfeitamente que os Açores não têm capital, a menos que ele se quisesse referir a onde está o presidente do governo. Mas teria que ter usado outras palavras e mas era novamente ignorância, porque exato, o órgão máximo da região é a Assembleia. Portanto, foi uma gafe. Agora, parece-me que o PS Terceira também, com esta atitude, só demonstrou mesquinhez e eu acho que isto foi uma atitude de incentivo ao divisionismo entre os açorianos. Já há bairrismo que chega. E, portanto, não é preciso haver um aproveitamento político deste género, que isto é um aproveitamento político, que só vem ainda criar mais divisionismo. E também, por outro lado, acho que é de um populismo bacoco, que mostra uma coisa, exatamente o contrário daquilo que a Cláudia veio a referir, sobretudo quando falou do congresso do PSD, é que os Açores não têm problemas, e a Terceira em particular não deve ter problemas nenhuns, porque se o PS Terceira resolve fazer um comunicado por uma coisa desta natureza, então está tudo resolvido e está tudo muito bem resolvido. Portanto, eu acho que isto foi uma coisa muito má. Eu já disse a minha opinião, Cláudia. Eu não gostei de ouvir, mas não acho que tenha sido com a intenção que o PS põe no seu comunicado. Em alta, o Outono Vivo, pela sua 19ª edição, e, sobretudo, a Câmara Municipal da Praia da Vitória, porque o Outono Vivo, como disse a Cláudia, e bem, começou, esta é a 19ª edição, e, portanto, quando começou, a Câmara da Praia era socialista. Isto foi uma iniciativa de uma Câmara Socialista que esta Câmara, quando tomou posse, resolveu manter, porque o que é bom, o que é verdadeiramente bom, tem que se manter, não interessa a cor política. E não só manteve, como foi sempre aumentando o evento, em termos quer de livros, quer de eventos, e a verdade é que, em termos de Feira do Livro, é a terceira maior do país, depois de Lisboa e de Porto, e tem eventos de muito nível. E este ano, desde logo, pela internacionalização, com 2 escritores da África lusófona, e, portanto, que muito nos orgulhamos. Muito obrigada a todas. Foi o Política de Saltos Altos, quinzenalmente, às quintas, às 13. Encontramos-nos por cá. Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Âmara. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Âmara.